Mateus, no capítulo 2, a palavra diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Glória a Deus por essa palavra bendita. Interessante que eu já até falei palavras sobre essa questão, o questionamento de João Batista, né? Foi o precursor, né? Aquele que veio preparar o caminho para o Messias. Então é como se João viesse preparar a estrada aonde Jesus viria depois. E a história é muito linda, né? A mãe de João também não podia ter filhos, e ele vem primeiro e depois Maria tem Jesus Cristo. Ok? E João, nessa ocasião que nós lemos aqui, ele estava preso. E nós sabemos que o porquê que ele foi preso, né? Foi por causa de Herodes, que ele bravamente e na autoridade de Cristo repreendia aquilo que era errado e o pecado de Herodes. E eu, muitas vezes, sempre pensei o porquê que João questiona e pede para os seus discípulos irem até Jesus e confirmar: o Senhor mesmo? Ou a gente ainda deve esperar mais um pouco? Por que João fez isso? Então hoje a gente vai entender um pouco isso e, dentro desse entendimento, compreender mais ainda sobre o amor desse Jesus. Quem é esse Jesus amoroso? Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que quando a gente volta alguns capítulos, lá no começo de Mateus, mais ou menos no capítulo 3, nós vamos ver um João que apresentava Jesus como aquele que viria e que veio para castigar e destruir. João falava do juízo, João falava que o machado já estava sendo colocado. Então, João, ele era duro. E ele no confronto ao pecado e na manifestação do juízo de Deus, né? Aí vem Jesus Cristo com palavras graciosas, porque se a gente vier acompanhando assim esse começo de Mateus, que coisa linda, o Sermão do Monte, a forma doce e amorosa como Cristo anunciava o reino, realizava milagres de misericórdia. Então, o que acontece aqui é que João, ele não consegue nessa situação discernir que essa profecia de condenação, ela ainda iria se cumprir. Não era naquela ocasião, né? Não era para aquele tempo, mas essa profecia de João, que o machado já está posto, que o Senhor vai vir julgar, ela se dará de forma plena
quando Cristo voltar, na segunda vinda de Jesus. Mas ele estava entendendo que era para aquela época. E não só João, a gente sabe que a igreja também nasce com uma grande expectativa de que Jesus retornasse logo. Vocês lembram que lá em Atos eles tinham tudo em comum, eles repartiam o pão, ninguém passava necessidade, eles vendiam o que tinham, porque eles entendiam que Jesus não ia demorar a voltar. Né? E aí acontece que João, dentro dessa perspectiva daquilo que era a convicção dele, ele não conseguiu ver o presente e o futuro na devida perspectiva que deveria ter sido avaliada, né? João toma aquilo no literal daquela época e na verdade ele era um profeta que tinha sido levantado, seria o último profeta para poder falar do Cristo que já estava, que já tinha vindo e do Cristo que voltaria, porque Jesus vai voltar como juiz. Então nós não vamos ter uma segunda chance quando Cristo voltar, de nos arrepender ou de pensar, olha, não era bem isso que eu pensei, eu não sabia que seria tudo isso. Não! Aí não tem mais o que fazer, porque quando ele voltar, ele já vai separar todas as coisas. Então, aqueles que entregaram suas vidas, aqueles que confiaram, que se renderam a Cristo e aqueles que rejeitaram ao Senhor. Mas diante daquele questionamento, o que João faz? Ele toma uma sábia decisão que ao invés de guardar sua dificuldade no coração, a palavra diz que ao invés dele ficar com aquilo para ele mesmo ou falar com outras pessoas, ele levou o assunto até Jesus. E eu fico pensando, quando a gente traz isso para o nosso relacionamento pessoal com Cristo, né? Será que a gente tem, diante das nossas questões e dificuldades, ido até o Mestre? Você tem esse hábito de resolver as suas questões com aquele que pode te dar todas as respostas? E às vezes a gente conversa com tanta gente, a gente aciona tantas pessoas. E naquela ocasião João estava preso, ele não podia ir pessoalmente, né? Mas ele pede, gente, por favor, vai lá e confirma, eu tô um pouco na dúvida. Porque eu anunciei o reino, eu falei que ele viria, que eu não seria digno nem de desatar as sandálias dele. Eu falei muitas coisas, eu até o batizei porque ele disse que era para cumprir a escritura. Mas eu tô numa situação muito ruim, eu tô aqui com jurado de morte. Como é que vai ficar a minha situação? E às vezes a gente experimenta lutas na nossa história que nós não temos resposta para todas. Quantas situações adversas nos sobrevêm e a gente se recolhe com indagações, a gente tem questionamentos. E foi o que aconteceu com João. Ele estava preso, mas ele podia receber visita naquela ocasião e eu imagino ele conversando com os discípulos, olha, será que eu acertei? Será que estava certo? Será que era Jesus mesmo? Será que não vem Jesus ainda? Não seria uma outra situação? E ele leva a sua questão até Cristo. E a coisa mais impressionante é que quando os discípulos de João chegam e falam aquilo com Jesus, Jesus começa a responder para João. Jesus vai no cerne da questão, ele fala diretamente ao coração de João. E ele começa a dizer, como se, em outras palavras, João, você se lembra, João, dessas profecias? Porque o que é que Jesus começa a responder? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados. Jesus começa a citar o profeta Isaías. Jesus começa a falar de Isaías, capítulo 35, versículos 5 e 6, e diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará, pois
águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Depois Jesus fala sobre Isaías capítulo 61, versículo 1, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Jesus traz a mente de João. João, olha a profecia, olha o que você já conhece, já te foi revelado, os profetas falaram. Isaías é considerado quase que o quinto evangelho, foi o profeta messiânico que mais profetizou sobre Jesus Cristo. E Jesus traz isso à memória de João. E nós podemos pensar que Jesus esclarece, né, aquela questão de uma maneira assertiva, de uma maneira amorosa. Fala para João tudo o que está acontecendo. Está se cumprindo o que foi dito. Para quem anda com Deus, como era o caso de João Batista, nós não precisamos de nada além do que a própria palavra de Deus. E Jesus responde trazendo à mente, a memória de João, a própria palavra. E aí, na sequência, né, eu fico pensando assim, que com muito jeito, com esse amor que Jesus tem, ele nos ensina uma coisa através dessa história linda, que é errado a gente condenar uma pessoa com base em um desvio do curso certo, né? Quem não tem um desvio, quem não vacila, quem às vezes não escorrega na fé, quem às vezes não titubeia, mas nós não podemos esquecer que Jesus leva em conta toda a nossa história com ele. E ele sabe que assim como João, nós também estamos sujeitos às vezes pensar: Senhor, será que eu estou fazendo certo? Será que o Senhor não esqueceu de mim? Será que o Senhor vai me dar a resposta que eu estou esperando? Quantas situações, queridos, nós enfrentamos nesse sentido. E eu aprendo que o que nos interessa é estar no curso certo. Mas o resvalar os pés é nosso, é do homem, é da nossa fraqueza, é às vezes das dificuldades, reflexo das dificuldades que enfrentamos. E aí quando eu entendo, né, o carinho de Jesus de mandar essa resposta, de falar de forma tão detalhada, quer dizer, o que Jesus estava fazendo naquele momento era avivar a memória de João Batista, porque às vezes o sofrimento nos faz sucumbir em tristeza e a gente acaba se esquecendo de quem é Jesus e do que ele já fez na nossa história e quais são as promessas dele, né? A palavra diz que quando ele foi subir aos céus, ele falou: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu tô indo, mas eu vou enviar o Espírito Santo e ele estará com vocês todos os dias. E às vezes, em momentos de dificuldade, de vacilar, o Espírito envia sobre nós essas palavras que nos trazem força, que nos traz conforto, e para que a gente possa compreender que nós precisamos levar em conta a nossa vida, porque é assim que o Senhor nos vê. Ele não vê um ato nosso de incredulidade, ele não se atenta a isso, mas ele contempla a nossa história e, conhecendo a nossa fragilidade, envia o socorro para encontrar o nosso coração e abraçar o nosso coração nessa certeza. Aleluia! E aí agora eu queria falar sobre o amor de Jesus, revelando quem é João Batista. Porque eu andei pensando quando eu fui estudar esse texto, e eu confesso que eu chorei muito diante de Deus, porque Jesus podia ter feito coisas bem diferentes do que ele fez aqui. Vocês concordam? Jesus ali, fazendo o ministério dele com toda excelência, a palavra diz que
todos eram curados, todos que se chegavam até Jesus não eram dispensados sem receber uma bênção. Então você imagina o cansaço de Jesus, Jesus ali focado naquilo que o Pai o tinha designado a fazer, e vinha uma questão dessa. Olha, é porque é o seguinte, mestre, João tá querendo saber se é para esperar um outro ou se é o Senhor mesmo. E eu fico pensando que Jesus poderia ter dito, você fala para João que eu o repreendo na minha autoridade. Quantas respostas Jesus poderia ter dado? Ou falado, não vou mandar resposta nenhuma para João, não. Fala para ele aquietar o coração dele. Mas Jesus, ele é amoroso. Ele tem uma forma de nos tratar, porque ele nos conhece. Só Cristo conhece a nossa fragilidade. Nós podemos caminhar com uma pessoa, ficar íntimo dessa pessoa, conhecer um pouco essa pessoa, mas somente aquele que te criou é que conhece o nível da sua fragilidade. E Jesus demonstra, dá aquela resposta amorosa e fala assim, porque a palavra dele é consolo, e ele manda aqueles discípulos de volta, relata isso para João, porque isso vai trazer à mente dele a profecia cumprida, aleluia. E aí, Jesus estava diante de pessoas, na hora que tudo isso aconteceu. Imagina, tinha ali os discípulos, tinha gente assistindo aquela cena. E eu fico pensando no amor de Cristo, em colocar claramente, em se preocupar, em esclarecer quem verdadeiramente é João. Porque se Jesus podia ter continuado a fazer o que ele estava fazendo, mas o que a gente vê, e está aqui no subtítulo, né, na revista atualizada, diz, Jesus dá testemunho de João. Mesmo depois de receber essa pergunta, talvez ser questionado, né, porque mais soou um questionamento, mas Jesus dá testemunho. Porque Jesus não se atenta a um erro ou uma resvalada que eu ou você possa dar. Ele contempla toda a nossa história e caminhada com ele. E foi o que Jesus começa a fazer ali. E diante daquelas pessoas que estavam naquela ocasião, Jesus começa a fazer algumas perguntas e ele diz assim, o que saístes a ver no deserto? Porque antes de Cristo era João. Era João que estava naquela região ali e a fama dele era grande, corria. E Jesus faz essa pergunta para aquele povo. Um caniço agitado pelo vento? E o que está implícito aqui é que a resposta de Jesus é não. Não foi isso que vocês foram ver no deserto. O povo não foi para o deserto admirar os juncos que eram balançados pelo vento. Eles não viram um profeta falso que se dobrava diante das conveniências e circunstâncias, não. De forma alguma. Inclusive, por falar e confrontar o pecado, é que João Batista estava preso. E a segunda pergunta de Jesus, trazendo diante daquele povo o conhecimento de quem verdadeiramente era João Batista, mas mostrando que João Batista era um porta-voz do próprio Deus, ele faz a pergunta de novo, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? E de novo, o não dito de Cristo aqui, né? A resposta é não. Não foi isso que vocês foram ver no deserto, porque os poderosos que têm roupas finas estavam nos palácios. João foi alguém que criticou duramente o estilo de vida soberbo e descomprometido com as dificuldades da maioria do povo simples, do povo humilde. Ele denunciou o pecado de Herodes por causa Herodes acabou tomando a esposa do seu próprio irmão e foi por causa disso que ele foi preso. E na terceira pergunta de Cristo para aquela comunidade, entendendo Jesus que era necessário dar o testemunho de João, porque Jesus conhecia a vida de João toda. Jesus sabia tudo o que João tinha feito. Jesus não se deteve a um questionamento, a um resvalar dos pés de João, a uma
talvez uma dúvida que pairou o coração e a mente de João. Cristo não se importou com isso. E o Senhor começou a falar, mas o que saístes para ver? Para ver um profeta? E aqui Jesus responde um sim. Sim, Jesus disse que João era mais do que um profeta. Ele era muito mais do que um profeta. Moisés, Isaías, Jeremias, outros anunciaram o Messias. Mas João foi o profeta que encerrou a antiga aliança. Por isso que, foi João pessoalmente que anuncia a chegada da própria nova aliança, da nova aliança. E a chegada da nova aliança era Cristo, né? Que agora é a nova aliança. Por isso que quando a gente vai celebrar a ceia, a gente fala, essa é a nova aliança do meu sangue. Né? Por quê? Porque o sangue de Cristo foi derramado, não há mais sacrifícios de animais e agora nós nos apropriamos por fé e fazemos parte dessa nova aliança, fomos incluídos por Cristo nessa nova aliança. Quer dizer, João foi quem primeiro anunciou isso. João foi o último profeta da antiga aliança. Lá no versículo 11 diz assim, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Por que Jesus falou sobre que ele seria o maior no reino, agora seria menor ainda do que João? Por quê? Porque João foi o maior profeta da antiga aliança. Ele foi um objeto de profecia. E porque Jesus disse que o menor no reino dos céus é maior do que João, por que Jesus colocou essa palavra aqui no versículo 11? Porque na nova aliança, mesmo o menor tem o privilégio de usufruir a graça de Deus e a permanência e a presença permanente do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para ficar. Nós fazemos parte dessa nova aliança. Este é um tempo de grande privilégio, onde os profetas todos esperavam, anunciaram, eles pré-anunciaram tudo isso. João foi o último. E agora a nova aliança veio. E nós sabemos que depois que Jesus volta, né, ele fala para o pessoal ir para Jerusalém, permanecer lá, porque o Espírito Santo desceria sobre a igreja. E a igreja teria companhia, a igreja não ia andar só, até Jesus voltar. E aí, essa é uma aliança superior. Por quê? Porque já foi cumprido. Não tem, nós só estamos aguardando agora a volta dele como juiz, né? Para julgar todas as coisas, porque ele virá como rei e como juiz. E por que é superior, né? Porque a redenção proporcionada por Jesus na nova aliança é incomparável com os tempos antigos. Porque agora a redenção se manifestou. Né? Nós já temos a esperança, nós sabemos com toda a convicção para onde nós estamos caminhando, não é assim? E a palavra diz no versículo 12 que o reino é tomado por esforço, né? E por que dessa palavra? Porque as forças contrárias ao reino do céu sempre lutarão contra a entrada de pessoas nele. Né? Mas o reino de Cristo, ele avança, independente da resistência, porque ninguém poderá detê-lo. Não existe, né, nada que possa impedir aquilo que o Senhor já determinou. E a palavra diz que todos aqueles que o Pai designou ou deu a Cristo, nenhum deles se perderá. Então, esse reino avançará com resistência, sem resistência, independente de qualquer situação, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Os que alcançam este reino são os fracos e humildes, que estão dispostos a depender de Deus. Gente, essa palavra alegra tanto meu coração, porque olha que gostoso a gente depender do Senhor.
É um relacionamento assim maravilhoso, que traz consolo, que traz segurança, porque mesmo que a gente faça coisas nessa terra, a gente sempre faz entendendo, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua bênção. A entrada nesse reino, ela é gratuita, mas a permanência neste reino, ela requer renúncias, ela requer posicionamentos da nossa parte, né? E eu fico pensando assim, o próprio João Batista, lá no relato do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, foi João Batista que diz assim, convém que ele cresça e que eu diminua. O próprio João, que falou todas essas coisas, foi quem experimentou numa prisão, sozinho, com dificuldade, talvez o coração doído, porque assim, eu fui presa injustamente, eu não fiz nada de errado. Eu imagino quantas coisas podem ter passado na mente de João Batista. Eu fiz o que é certo, eu confrontei o pecado, eu anunciei, eu falei que Jesus estava vindo. E ele pensou, será que estava certo tudo que eu fiz? E ele tem aquele questionamento, mas recebe uma resposta amorosa de Jesus Cristo. Jesus Cristo se compadece. Jesus Cristo se compadece das nossas fraquezas. Esse Jesus que é Deus, esse Jesus que se fez um de nós. E o profeta Isaías o chama de homem de dores, que sabe, que conhece o que é padecer. Ele conhece, ele tem toda a autoridade, porque ele passou por situações inimagináveis de sofrimento. Então não existe nenhuma dor que eu ou você venha experimentar que Jesus Cristo não a conheceu em carne. O Jesus Cristo Deus e o Jesus Cristo homem. Ele experimentou, sabe para quê? Para que o seu coração possa compreender e se aquietar que há uma identificação de Cristo com a nossa dor, com a nossa dificuldade. E que mesmo que as pessoas nos julguem diante de uma situação difícil, nossa, mas a irmã, né, prostrou demais diante daquele problema, né? Nossa, se entregou, né? Cuidado, porque Jesus se levantou para dar testemunho de João. Jesus não titubeou para falar, olha aqui quem é este homem que me questionou. Olha a vida dele, olha o testemunho dele, o que ele fez, nenhum outro fez e nem fará. E é assim, queridos, que Jesus tem diante dos olhos dele o testemunho daquilo que eu e você temos vivido com ele. É isso que precisa nos importar e nos interessar. É o que o Senhor tem a nosso respeito. Aquele que sonda, que conhece o coração, o íntimo, o profundo do nosso ser. Nós precisamos abraçar esse amor com toda a nossa força. Porque este amor é que tem o poder para nos curar. É este amor que tem o poder para nos levantar. É este amor, queridos, que faz com que ao adormecer sem fé, você acorde com fé. Ele te visite através da palavra. O que Jesus mandou para João foi o relato da palavra. Diga a palavra para João. Diga para João que está se cumprindo o que eu já havia dito pelos profetas. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que se compadece de mim, de você. Esse é o Jesus que em tempos onde ninguém te entende, se levanta e dá testemunho a seu favor, porque ele não se detém num resvalar dos seus pés, mas ele contempla a sua história. Ele olha de cima toda a sua caminhada com ele.
E importa que a gente caminhe, queridos, como foi dito na semana passada, nessa fé que só tenha um só desejo de agradar a Deus. É essa fé que nós precisamos, de agradar o Mestre, Senhor. Que eu seja achada por Ti, que eu seja encontrada pelo Senhor. Queridos, essa é a palavra que o Senhor me deu para compartilhar com vocês nessa noite. É muito lindo, medite mais sobre isso. Pensa como que o próprio Cristo, ele não precisava dar aquele testemunho de João. Ele não precisava falar para as pessoas quem verdadeiramente era João. Mas é esse tipo de amor que se manifestou na minha e na sua história. É um amor que a gente nunca vai entender, nós não somos dignos dele, mas é assim que funciona. É um amor que dá testemunho a respeito daquilo que você já viveu com ele, daquilo que a gente vive com ele. E se isso não for suficiente para nos colocar de pé, para nos trazer alegria, o que seria? O que seria necessário? Então eu queria que você aquietasse seu coração nessa noite, como filho amado do Pai. Eu quero agradecer aqueles que estiveram aqui nesse período de culto conosco. Jesus te abençoe, Laurinha, Andréia. Algumas pessoas chegaram depois. Eu espero que vocês compreendam. Às vezes eu não consigo dar oi para todo mundo, Marcão, porque a gente tem que concentrar, né, queridos, no que Deus quer falar. Mas que você possa se sentir abraçado por esse amor, que você possa se deleitar nisso e que o Senhor venha consolar o seu coração, independente se você já teve momentos assim que você duvidou, que você se sentiu perdido, que você questionou talvez até algumas coisas na sua vida, na sua forma de servir a Deus, mas que o Senhor possa te encontrar nessa noite rendida a esse amor maravilhoso. Eu quero orar agradecendo a Deus, porque eu sei que Ele esteve conosco nessa noite e eu quero te desafiar, tire tempo mesmo, tire tempo de solitude com esse Jesus, tenha mais encontros de amor com Ele, chore mais diante dEle, se derrame mais, porque Ele vai te encher, você vai experimentar viver de uma profundidade maior, e é isso que nós precisamos, e mais fundo, porque Ele tem muito mais a se revelar na nossa história, até que Ele volte. E voltará como nosso rei, mas voltará como juiz e julgará as obras más e aqueles que o rejeitaram. Ore por vidas para que haja mais encontros com esse amor neste tempo, queridos, que a humanidade venha reconhecer a Cristo e que você possa, nesse tempo de solitude, lembrar de orar por arrependimento e salvação. Essa tem sido a minha oração todos os dias, mais de uma vez, nos momentos todos que eu tiro com o Senhor. Deus, arrependimento e salvação. Salva, Senhor, que os nossos olhos possam ver pessoas rendidas, porque isso é uma alegria muito grande, porque se a gente recebe um amor tão lindo desse, como que a gente não quer que isso se esparrame, que isso se espalhe, que muitos também recebam? Amém? Senhor, muito obrigada, Pai, por essa noite, obrigada pela Tua palavra. E agora, Deus, o que eu te peço é que haja muitos testemunhos de encontros de amor com esse Cristo vivo, com esse Cristo que se compadece, com esse Cristo que dá testemunho a nosso respeito. Muito obrigada por este amor, Jesus, e em Teu nome que nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te dê uma noite de paz, em nome de Jesus.